e senhores, está no ar mais uma live, amigos da luz. E olhem, eu estou flutuando no universo. Eu sou um viajante do universo, Babi. Olha que maravilha, Babi! Querida Babi, meu amor da minha vida, seja bem-vinda! Tudo bom? Tudo bem, pessoas? Boa noite, vocês estão bem? Estamos muito bem, felizes com o nosso convidado de hoje, que é o grande amigo Jaime, que já vou botar aqui na tela para vocês verem. Ele chegando e preenchendo toda essa tela com aquele sorriso cativante. Esse que é o homem da empatia, seu Jaime Ribeiro. Mas quem tá com a gente? Gabriela Mulher, Bárbara Rocha, Márcio Diel e Gilson Fernandes, Thaís Bracher, Cláudia Souza, todo mundo, Maria José Rodrigues, Vanessa Cristina, Estela Mares, Márcia Cop, Robocop. Que delícia, gente. Eu não sei, mas eu resolvi fazer essa live hoje da Via Láctea. Estou aqui sentado na beirinha da Via Láctea, porque eu sou um homem viajante do universo, né não, minha gente? Bom, senhoras e senhores, vamos falar sobre tecnologia hoje. Tecnologia a serviço do espiritismo. E ninguém melhor para falar sobre isso do que esse homem que tem uma visão nova sobre a maneira como o espiritismo pode ser comunicado, pode ser vivenciado, pode ser experimentado. E uma visão que está assim, ó, batendo direitinho com a visão que o Amigos da Luz também tem. E que tantos outros irmãos que já estão aí levando essa mensagem maravilhosa e consoladora, com alegria, com otimismo, com novidade, aproveitando todas as possibilidades que a tecnologia e a modernidade têm pra gente, inclusive na linguagem. Então, senhoras e senhores, com vocês, sem mais delongas, ele, o senhor Jaime Ribeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio, boa noite, amigos da luz, Babi, Fábio, todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, que alegria estar aqui de volta. Estava ansioso para ver vocês de novo. Pois é, meu irmão, a gente fica muito feliz quando você vem. E esse negócio tá virando assim um costume. Eu acho que isso tem que começar a ser mensal, porque a gente vai se acostumando e aí a gente se apega às pessoas, entendeu? Como é que viveremos sem Jaime agora pra frente? Não tem jeito. Vai dando aquela liga, né? Exato. Pois é, a gente começou, a última live a gente se divertiu muito e no final acabou todo mundo chorando, né? Ninguém entendeu nada, né? Foi muito emocionante. Foi, mas são essas coisas maravilhosas que a espiritualidade traz quando dá exatamente essa liga da afinidade e a gente consegue alcançar um entendimento tão legal. E falar em espiritualidade, acho que está na hora então da gente fazer a nossa prece para convidar nossos amigos a participar dessa festa com a gente, essa festa de alegria. Vamos lá. Principalmente, né, nosso mentor de TI. É verdade. Nosso mentor de TI, que não falte para não dar problema. Muito bem, então vamos elevar nossos pensamentos, o nosso querido Mestre Jesus, os nossos amigos do alto. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui e somos muito, muito gratos pela possibilidade desse trabalho, pela possibilidade da internet, Senhor. Que coisa incrível poder da sala da minha casa falar com o planeta inteiro, Senhor. Que delícia, Mestre, ter a possibilidade de alcançar tantos corações e de trocar tanta coisa boa, tanta alegria, tanto sorriso, tanta informação. Muito obrigado, Mestre, pela visita dos nossos amigos que assistem ao vivo a live. Muito obrigado por aqueles que assistem a gravação da live. Muito obrigado, Mestre, pela chance que nós temos aqui de receber pessoas tão queridas como Jaime, como tantos outros que já estiveram participando conosco aqui e trazendo um pouquinho da sua visão sobre como o Consolador pode nos ajudar a avançar, Mestre, nessa estrada incrível, nessa aventura incrível que é a nossa jornada de evolução. Que a gente possa, Mestre, cada vez mais enxergar nossa jornada com os olhos do espírito imortal que somos. Que a gente possa enxergar os desafios, as intempéries, as coisas, as tempestades, Mestre, como oportunidades de avançar espiritualmente e que como coisas passageiras e transitórias que são. Fortalece, Mestre, o nosso coração, a nossa fé, para que possamos estar juntos, unidos nesse momento e que possamos ser, Mestre, de fato, trabalhadores que possam contribuir com essa transformação do planeta. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.
Maravilha, maravilha, gente. Mas é bom demais, né? É uma sorte danada, né, Jaime? A gente está reencarnado justamente numa hora em que a tecnologia está bombando, ainda mais no que se refere à comunicação e integração de gente do planeta todo, né? Isso é bom demais. É verdade, Fábio. Isso me lembra tanto o quanto as coisas mudaram ao longo da história, o quanto as coisas vêm mudando. Se a gente olhar a música, e se você nasceu nos anos 70 ou no início dos anos 70 ou nos anos 70 como um todo, você teve uma relação com a música na sua adolescência, você conheceu o vinil, depois você festejou a chegada do CD, porque agora a música era mais limpa, e agora era menorzinha, e agora não arranhava, não precisava ficar limpando com aquele óleo que a gente não sabia se limpava ou se não limpava. E aí a gente recebeu aquilo com muito entusiasmo. Depois vieram os famosos pendrives, iPods e todos os tocadores de MP3 junto com aquela revolução da música. Eu lembro bem o tumulto que deu na indústria do entretenimento como um todo, porque as pessoas ficavam reclamando, né, do como a indústria estava perdendo dinheiro porque todo mundo estava baixando música. E aí era uma grande discussão, só que uma discussão onde o inimigo ele não se encontrava em parte localizada, eram pessoas que compartilhavam arquivos e era quase impossível buscar essas pessoas. Então a indústria de alguma forma se rendeu a essa inovação e aí foi criado o iTunes da Apple e serviços semelhantes a esse que acabou de morrer já, uma grande revolução de anos atrás. E, não é? Aí a gente viu a música sair do vinil, da vitrola do vinil, passar pelo CD, o CD morrer, entre aspas, porque é meio ridículo quando você recebe uma coisa hoje, não está aqui o CD. É bem útil. Eu tenho um CD, eu tenho um vinil, se quiser eu mostro para vocês, depois eu pego daqui a pouco, mas a verdade é que as coisas estão se transformando. Isso aconteceu com uma série de coisas. Com o filme também, porque com o filme a gente lembra muito bem quando o videocassete chegou no final, nos anos 70, mas no Brasil se fortaleceu nos anos 80 com o preço mais acessível, e aí a gente anunciou-se o fim do cinema. Não sei se você lembra disso. Falou, quem vai pagar para ir ao cinema se você pode locar a fita? Exatamente. E aí você loca, bota todo mundo ali na sala, quem que vai pagar para ir ao cinema? E anunciaram o fim do cinema, os futuristas. Eu estou estudando agora futurismo, né, na escola de futurismo que fica lá na Europa, e aí a gente olha essas tendências e a gente vê tecnologias que surgiram como grandes promessas e morreram imediatamente. A gente viu isso com Blu-ray. Eu tenho um Blu-ray, eu comprei um Blu-ray e a gente mal usou, porque depois já veio a Netflix. É tão rápido que eu nem consegui ter Blu-ray, porque eu não tive dinheiro para comprar logo que saiu, que era caro. Aí quando ficou mais barato que eu podia comprar, já saiu outra coisa que já no Blu-ray já não era nada. Já não valia a pena. Mas você não comprou de raiva, não? Eu comprei de raiva. Eu comprei só para depois não valia mais nada. Depois eu fui ter um PlayStation que ele roda Blu-ray. É Blu-ray também. Fui ver o tal do Blu-ray, então achei também a gente. Mas é tão rápido que a gente não consegue comprar já. É muito rápido. Não. Mas com essa mudança das coisas, que houve as pessoas também foram mudando. E aí, junto com a mudança, as coisas foram mudando, as pessoas foram mudando, e as relações, a forma como nós... As belas canções infantis. Oh, que lindo, olha aí. Tem um Pinóquio ali, ó. Eu também tenho, eu não vou pegar o meu para não matar de inveja vocês também. Porque eu também tenho, eu não tenho cantigas, não tenho. Mas é demais o vinil. Porque depois se... Eu tenho Chico, eu tenho... Peraí, Babi, você vai falar. Fala aqui, meu amor. Eu tenho o meu, que era rádio, disco, e aí você colocava aquela... Quando saiu aquele CD... Não, CD player, que vinha, você comprava separado e ligava nele. Você conta essa coisa velha, eu fui, porque eu tenho meus vinis. Eu tenho outros vinis, é porque o Joaquim gosta de me trollar, aí ele traz esse. Mas eu tenho outros vinis se eu também. fizer assim,
Se eu fizer assim, você vê um CD player ali, ó. Tá vendo? É, Tem lá. um CD Olha player. ali, ó, O vinil tá ali. Tem ali também. gente, ainda é dos filhos, é Philips, né? Não, chique era aquele carrossel de DVD que você botava foda. 5 CD de uma vez só. Aí tocava Mas a o tarde pior, toda. eu não Era conseguia, DJ, eu né, nunca cara? acertar, Fábio. Eu nunca Oi? conseguia acertar a música que eu queria ouvir. Eu colocava, ele rodava, botava a música errada. É um Aí inferno. rodava de novo, botava a música errada. É Eu mesmo. acho, a gente... E engraçado, né, que hoje em dia as pessoas reclamam um pouco dessa intimidade com a tecnologia. Um dos grandes problemas hoje que eu tenho ouvido depois que eu lancei o meu documento de tendências para o futuro do movimento espírita pós-pandemia, mas eu com o CD carrossel, eu nunca consegui me entender. Com impressora, então, a impressora tem alguma coisa contra mim. Basta colocar uma impressora que ela Você vira não minha pode inimiga falar nesse caso. alto o que você quer imprimir. Porque ela vai dar problema. Você tem Não. que chegar. Não, como que não Faz quer de conta, nada, né? assim. Eu vou ligar só pra ver como é que você tá, impressora. Se Entendi. ela souber que você quer imprimir, e ainda mais se for uma coisa importante, ela Não vai vai fazer imprimir. charme. Ela não vai imprimir. Ela para, né? Então, Para. né, então a sua é parente da minha, porque a manhosa. minha, pelo amor de Deus, eu até deixei ela descansando, porque ela não tem intimidade comigo. O CD de carrossel era a mesma coisa, ele rodava. Ainda bem que eu nunca precisei dele para um date, para conquistar alguém. Dizer, eu vou colocar aquela música e ia cair uma música errada. Imagina você ia colocar lá um Fábio Júnior, uma gêmea, ia cair lá um axé. Aí não ia dar certo, entendeu? Cadeira. Gente, aí essas mudanças que aconteceu com as coisas também aconteceu com as pessoas, e as pessoas hoje em dia elas adquiriram superpoderes, porque agora nós podemos nos conectar com várias pessoas ao mesmo tempo. Nós temos a velocidade também de multiplicação de notícia. Você vê, por exemplo, Fábio, quando acontecia alguma coisa muito grave em qualquer lugar do planeta, saiu uma notícia no jornal, ou dava no principal, no plantão, no telejornal do principal. Aquela motor, musiquinha né? que deixa a gente desesperar. Aí ferrou tudo, alguma coisa aconteceu Quem errada. morreu? Alguém morreu. E no outro dia estava lá no jornal, para você saber mais aquela matéria enorme. Essa era a fonte de informação. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa, como houve o incêndio no Museu do Rio, no museu aí no Rio, Museu Nacional, foram mais de 1 milhão de tweets sobre o assunto. Então, a forma como nós consumimos notícia, informação, conteúdo, eu falei da outra vez, é bom relembrar, nos últimos 2 anos, nós produzimos mais informação e conteúdo do que foi produzido na história da humanidade. Tem conteúdo absolutamente sobre tudo. E aí, com essa mudança das coisas, a mudança das pessoas, alguns formatos foram mudando também. Você vê o TED. O TED foi criado em 1990, mais ou menos. Está até aqui agora. Para quem não está familiarizado com o que é TED, na verdade, o TED é uma empresa que ela tem por objetivos multiplicar ideias que merecem ser espalhadas. Eles se auto-intitulam assim. E aí, a pessoa é convidada a fazer uma palestra, que tem que ser a palestra da vida dela, que dura aproximadamente 18 minutos, uma média de 18 minutos. E em 18 minutos ela tem que falar coisas extremamente impactantes. Aí você imagina, gente como Bill Gates, gente como Bill Clinton, gente como Al Gore, e por aí vai, tantas outras pessoas, Michelle Obama, a gente pode falar tanta gente, que o Yuval Noah Harari, tanta gente bacana que falou já no TED, uma pessoa que a gente escutaria um dia inteiro ou mais, em 18 minutos ela tinha que dar aquela mensagem. Isso é uma mudança da forma como se consome conteúdo também. E isso é uma mudança também de a forma como as pessoas se conectam com o conhecimento. Porque até então, tanto para o mundo acadêmico, como para o mundo corporativo, como para os grandes especialistas, era ofensivo chamar alguém para falar em 18 minutos as coisas que eles precisavam falar. Por exemplo, eu lembro que você falou aqui no ID, aqui em Araraquara, não foi? Tem uns 2 anos, não foi? Eu lembro. Tá na internet, galera. Dá uma busca aí. Fábio De Luca, do ID. Procura aí o que você acha. Eu assisti, eu fui. E aí, nós, espíritas, então, hoje em dia, são consumidos milhões de TEDs.
milhões de informação, tanto dentro do YouTube como no site do próprio TED Talks. Peraí que eu tava mutado agora que eu vi. Você está falando desse negócio do ID. Você não faça isso, pelo amor de Deus, ao vivo. Gente, não procure isso. Não procure. Procure o ID pelos outros, porque o meu não, porque eu não sei falar, gente. Eu falei tudo enrolado. Eu gostei. Procura lá, gente. Você é muito gentil. Para. Não pode falar hoje. Oi, Babi, peraí. Quando tu for falar, me diz pra eu te colocar, senão a gente não te ouve. Fala, meu amor. Dia de sexta-feira a gente coloca sextou. E aí a gente fala os codes da pessoa tudinho. Coloca no nosso game lá, no quiz que a gente vai fazer. E olha a caneca. E a caneca. Comigo ninguém escapa, não. Menina, minha caneca ficou furada aqui, Fabinho. A caneca do Isli? Eu quero. É do Amigos da Luz. Vou te mandar. Eu quero caneca do céu. Eu quero. Como eu não ganho, gente? Eu não compro, não ganho. Vai ganhar. Tá. E vou fazer. Todo evento que eu fizer, eu vou usá-la. Opa! Comprometido. Se não estiver usando, dá um pênalti. Beleza. Linda. Tamo junto. Aí, o TED, que são ideias para serem compartilhadas e espalhadas. Gente, existe algum movimento, doutrina, ou existe qualquer conjunto de conhecimentos que tenha mais coisa importante, relevante, multiplicável e tão com múltiplas possibilidades como a doutrina espírita? Porque nós somos ideias boas para serem espalhadas. Nós somos essas ideias. Mas como nós estamos espalhando essas ideias? Kardec, na época dele, ele escrevia carta. Imagina o tanto de e-mail que o Kardec não ia mandar se ele tivesse encarnado agora. Nossa, se fosse hoje, já ter spam, né? Coitado. Nossa, spam do Kardec ia ser, né? O cara da mídia. Kardec escrevia carta. Ele viajava para instituições para fazer visita. Gastava sola de sapato, que hoje é um atributo importante dos grandes líderes no mundo organizacional. Ele fazia. Ele visitava as instituições que estavam nascendo. Se comunicava com espíritas do mundo inteiro. Ele tinha uma revista, que era uma revista que tinha assinatura, que era a Revista Espírita, produzia livros. Tudo isso, inclusive, boa parte disso, não era tão fácil de fazer, porque livros não eram tão baratos, pessoas não sabiam, não era tanta gente assim que sabia ler, em especial em países em desenvolvimento. Então, se Allan Kardec tivesse tomado a decisão naquele momento de dizer, olha, eu só vou escrever cartas para intelectuais, ou só vou fazer essa revista e fazer trabalhos muito sofisticados para os grandes pensadores franceses, porque no Brasil as pessoas não sabem ler, as pessoas não têm acesso à educação. Se ele tivesse feito isso, se ele tivesse tomado essa decisão, partindo dessa perspectiva, junto com os seus colaboradores, nós teríamos atrasado a propagação, a consolidação da doutrina, inclusive no Brasil. Então Kardec, ele usava todas as ferramentas. E ele não acreditava que aquilo deveria ser um trabalho temporal. As coisas que a gente está fazendo agora com tecnologia também são para ser consumidos agora, mas principalmente são para inspirar as pessoas do futuro e para fazer as transformações que precisam ser feitas. Por quê? A doutrina espírita tem que estar onde o homem está, onde as pessoas estão, onde os espíritos estão. Então, qualquer ambiente que a gente ocupe, a gente precisa levar também a doutrina espírita. Agora, Fábio, uma coisa bem curiosa que aconteceu, eu estava conversando com alguns amigos assim que são um pouco mais velhos e não são nem nativos digitais, que é a turma muito como a Gabriela Mulê, que está aí todo dia, né? Pelo amor de Deus, devia até ganhar uma caneca, bicho. Devia até ganhar uma caneca, né? Todo dia está aí, ó, firme e forte. A gente... que são os nativos digitais, nós não somos, e as pessoas mais velhas ainda, que são chamados baby boomers, eles ainda têm mais dificuldade ainda. A primeira coisa que a gente precisa acolher com muito amor, com muita empatia e com muito afeto as pessoas que têm dificuldade de usar a tecnologia. Caso a minha mãe, eu chego, mãe, estou fazendo letramento digital com a minha mãe há 20 anos, mais ou menos. E eu não desisto, ela fala, eu não sei entrar, filha, eu digo, não, vai entrar, mãe. Ela deve até estar aqui também, porque tem que mandar o link e tal, mas ela se esforça.
O que a gente não pode é abandonar o uso da tecnologia. E algumas pessoas um pouco mais velhas chegaram para mim e disseram assim, mas Jaime, ó, eu me aposentei, escolhi humanas para não precisar saber de matemática, de tecnologia, de nada, de computador. Me aposentei, mal peguei no computador lá, porque quando estava chegando o negócio de e-mail, eu já saí, já me aposentei lá na repartição. Aí vejo meus filhos e meus netos, fico fazendo cara feia, que eles usam muito a tecnologia. E aí você me chega agora, o único lugar, eu achei que eu tinha me salvo nessa encarnação de usar isso. E você está dizendo que tem que colocar a tecnologia no centro espírita agora, cara? Não faz isso comigo, não. Imagina. Aí eu falo, vem cá, vamos conversar sobre isso. Porque a gente também tem, assim como os outros prepararam tudo para que nós fôssemos quem nós somos, e nós somos muito gratos aos espíritas do passado, que construíram os prédios, que nos proporcionaram as editoras, que nos proporcionaram o estudo aprofundado. Tem tanta coisa que foi deixada para a geração que está aqui atualmente preparada. O que a gente vai deixar para frente? Continuar deixando a segurança doutrinária, que é muito importante e consistente para a doutrina, mas também a gente deixar uma possibilidade, como Kardec deixou a época dele com o Espiritismo, a gente precisa deixar, porque se Kardec tivesse encarnado hoje, ele seria youtuber, ele teria todo tipo de canal, talvez até ele fosse um cara do Amigos da Luz. Nossa. Talvez ele estivesse trabalhando aí com vocês. Nossa Senhora. Que ele ia ocupar tudo, né? Nossa, porque era um cara realmente como é que chama? Multimídia, quando ainda nem existia isso. Ele era pedagogo, ele era muito contador, muita coisa. Agora, você falando sobre essa questão das pessoas que têm mais dificuldade de se entender com a tecnologia hoje, eu fico imaginando, por exemplo, porque tudo está muito rápido, né? Uma professora, por exemplo, que começou há 30 anos a trabalhar e ainda possivelmente nem se aposentou, começou com mimeógrafo, passou para impressora, hoje provavelmente está fazendo EAD, está dando aula à distância, é outro planeta, praticamente. Né? É outro planeta. E a dor, ela cria esses movimentos. A dor, a sair da zona de conforto. Eu achei muito engraçado ontem, Fábio, teve um amigo, um irmão nosso, até daí do Rio, que ele me convidou para fazer uma palestra na casa dele. E aí ele falou, Jaime, nós fazemos palestras aqui, eu queria que você gravasse uma palestra de 40 minutos, mandasse pra gente, e aí a gente retransmite aqui todo dia tal e dia tal. E aí eu falei aquela coisa que eu falei uma vez pra Ivana, lá de Goiás, não sei se você conhece a Ivana, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho maior dificuldade de gravar sozinho olhando pra câmera, porque eu preciso de pessoas para me conectar. Eu faço, mas não fica igual a mim. É difícil para mim. Então eu preciso disso aqui, eu preciso ver gente, eu preciso ver o reaction lá, gente falando como tá ali, ó. Tem gente falando em datilografia, que fez curso de datilografia. É o contato humano, eu preciso disso. E aí eu achei bem engraçado. Ih, rapaz. Começou a dançar aqui. Começou um up. Peraí, rapaz. Chegou um negócio aí, papi. Pô. Rapaz, essa live tá demais já. Tá assombrado do TI. O negócio tá assombrado, cara. Tá assombrado. Né? Bom, o que eu tava falando, gente? Tá, vamos voltar. Desculpa, tadinho. Até se perdeu. Peraí. Você tava falando da conexão. Da Ivana. Daí não, do Rio. Aí, ele falou assim... Não, mas aí você grava, deixa eu te explicar como é. Bota o telefone assim, bota no Google Drive e faz isso. E começou a me explicar de uma forma bem carinhosa como é que eu usava a tecnologia para subir no Google Drive, para funcionar o telefone e tal. Aí eu falei, meu irmão, não é bem isso. Eu até sei o que você precisa que eu faça, porque eu não marca ao vivo. Aí ele entendeu que era ao vivo presencial. Eu falei, não, é online. Aí depois o Fábio me mandou o card aí de hoje, né, dessa nossa live, eu mandei até para ele, que ele falou comigo hoje pela manhã. Aí ele falou assim, engraçado, você fala de tecnologia em toda parte, não sabe fazer nada com a tecnologia. Cara, eu morri de vergonha, eu falei, como é que eu explico para ele? Aí eu fiquei bem, aí eu digo, tá bom, mas uma coisa que a gente precisa entender é que tecnologia não é redes sociais. Internet não é apenas redes sociais. Eu, por exemplo, hoje,
A única rede social que eu faço parte no momento, agora, é o FaceLuz. Eu não estou com perfil no Instagram, eu não estou com perfil no Facebook, eles foram deletados, tem uma semana. Por isso até que você me perguntou, Jaime, o que coloca, o Fábio queria me marcar. Sim, sim. Por quê? Eu tomei essa decisão por alguns motivos. O primeiro motivo foi ganhar mais tempo. Eu ganhei 3 horas do meu dia. E quem pode ganhar, aumentar o dia em 27 minutos? Em 27 e para 27 horas. Eu não posso. Então hoje eu só uso o FaceLuz para me conectar com as pessoas daqui. Então as redes sociais acabam que ocupando muito tempo, ocupa muito o nosso tempo. Eu não sou a favor nem contra, não é nada disso. Eu não estou fazendo a defesa. Estou só tentando trazer a reflexão de que somos nós que usamos a tecnologia e não a tecnologia que nos usa. Então, estou escrevendo 2 livros, 2 coisas de complexidade, como eu falei da outra vez. Precisava ganhar um pouco mais de tempo. Menino, você esse me mandou um negócio que eu não li até hoje, agora que eu tô me lembrando, já me desculpa. Pelo amor de Deus, eu vou ler assim que acabar essa live, agora que eu tô me lembrando. Tá bom. Que vergonha, já me desculpa. É muita coisa, desculpa. Tudo bem. Por falar em vergonha, se for falar em vergonha, a minha é pior, porque eu peguei, anotei tudinho e perdi o papel. O e-mail nem mandou e-mail. Não, não te mandei porque eu perdi o papel. Lembra que eu falei que eu não gosto desse negócio de papel? Perdi. Meu negócio não é papel, João me manda pelo WhatsApp, eu não vejo nada. A gente não tem educação nenhuma com as pessoas, Babi, pelo amor de Deus, Babi. Mas eu e o Rossandro agora, sábado a gente tava conversando, a gente combinou de que a gente só troca conteúdo agora por e-mail. Exatamente por isso, porque o conteúdo vem no WhatsApp, aí começa. Aí depois você não acha o que você quer. Aí a gente criou uma página e falou, bicho, a gente só troca agora conteúdo por meio de e-mail, porque aí fica lá no lugar separado e consegue, uma hora que quer também, você olha, não precisa dessa agonia também para olhar as coisas, né? Você pode marcar no e-mail, né? Separar numa pasta. Você marca, você guarda, a gente faz uma pasta ali quando troca de conteúdo. Mas a nossa relação com a tecnologia tem que ser que nós dominamos a tecnologia, não a tecnologia que nos domina. E parece uma coisa muito fácil, né? Parece tão fácil como quando a gente fala assim, não, pessoas que são viciadas em cigarro podem parar de fumar. Pessoas viciadas em alguma coisa, no álcool, no jogo, podem parar. Não é bem assim. As redes sociais, boa parte delas se utilizam de mecanismos sofisticados, semelhantes aos jogos de azar, para fazer com que nós fiquemos mais tempo conectados. Por isso que é bem importante a gente entender que a transformação tecnológica para apoiar a propagação da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita e a ação no bem, motivada pelo fora da caridade não há salvação, ou levar a mensagem do Cristo, seja lá em qualquer religião, não é necessariamente estar nas redes sociais. As redes sociais são uma parte da internet e existem outras infinitas possibilidades. Porque a gente vê hoje também que não só nas redes sociais, mas como nos grupos de mensagens, o problema das fake news, que é um problema muito sério, um problema delicado, um problema que pode causar muito mal à sociedade, aos indivíduos, causar sofrimento e etc., porque ela está extremamente ligada também ao ódio nas redes sociais. E a gente tem assistido tudo, a gente tem visto o que tem acontecido nas redes sociais com as mensagens as mensagens de ódio e tudo que vem acontecendo de agressão, de intolerância. Muitas dessas coisas são motivadas pela política. Mas se engana quem acha que isso é um movimento por conta de polarização política. Não é a polarização política que cria esse tipo de coisa. É a polarização afetiva. A gente se coloca numa posição que a gente sente necessidade de pertencimento. É um dos grandes movimentos do ser humano, é ele pertencer. É uma das maiores necessidades. E a gente encontra isso em Maslow, e a gente encontra isso no Beth Helling, na constelação familiar. Nós precisamos pertencer. E aí, nessa busca de identidade, querendo pertencer a alguém, ali na internet a gente encontra o campo, nas redes sociais em específico, a gente encontra um campo para, na associação aos nossos iguais, a gente desumanizar o diferente. E a tecnologia ela tem um elemento desumanizante que nos separa, que aumenta a divisão entre as pessoas.
E se a gente não tomar cuidado, nós estamos só legitimando quem pensa como a gente e legitimando quem pensa diferente. E o pior, como a gente desumaniza, Fábio, e a palavra desumanizar é tão forte, mas quando a gente reflete sobre ela é o seguinte, é que nós só precisamos estabelecer vínculos, respeitar, ter empatia, nós só precisamos lidar de uma forma ética, moral e etc. com quem é humano. E eu não estou entrando aqui no lance do animal ou do não animal, não é nada disso. Mas todas as normas convencionais, ou a maioria das normas da sociedade, elas existem para equilibrar a relação entre humanos. Quando eu desumanizo o outro, eu posso xingar, eu posso chamar do que for, eu posso colocar em qualquer lugar, porque como não é humano, está tudo bem. E os cientistas, eles são unânimes em falar sobre esse processo de desumanização por conta da política de pertencimento. E esse tipo de, que a gente chama de polarização afetiva. A polarização afetiva é que leva a esse mal-estar, é o que leva muitas vezes a gente até a ter que falou uma coisa, foi mal compreendido, e aí a gente precisa vir falar com aqueles outros que nos desumanizam para poder se colocar como julgadores. Esse processo de desumanização não foi criado pela internet. Lá em João 8, né, 1 a 11, que é a história lá da mulher, do apedrejamento da mulher adúltera, aquela parábola, fica muito claro que ali é um processo de desumanização. Quando os homens trazem a mulher adúltera diante de Jesus, ele está lá escrevendo no chão, ele continua escrevendo no chão, meio que eu vou dizer para eles? Porque quando eles dizem ela é uma adúltera, o que fazemos com ele? Que Moisés fala que nós temos que apedrejar a mulher adúltera. Então, se nós temos que apedrejar a mulher adúltera, porque ela é adúltera, ela deixa de ser humana e passa a ser adúltera, merece pedra. Ninguém joga pedra em um ser humano, mas em alguma coisa que foi desumanizada, merece pedra. Então, essa pedra da mulher adúltera, que estava lá há mais de 2000 anos, a gente traz para agora e fala, gente, estamos jogando pedra nas pessoas que nós desumanizamos por conta das nossas diferenças. E aí, quando a gente vê esse pandemônio... Jaime, só parêntese, realmente essa coisificação do ser humano e a perda do senso de humanidade no outro é interessante. Tem uma palestra muito legal também da Nete Guimarães, que eu ia sugerir, é A Ciência do Mal, que fala exatamente sobre isso, né? Quando você perde um cientista fez uma pesquisa para descobrir como que nasce o mal, né? E isso acontece porque a gente vai perdendo exatamente a empatia, a capacidade de enxergar o outro como semelhante, e aí você é capaz de fazer qualquer coisa, porque é uma coisa. Eles botaram um menino numa estação de trem, como se ele tivesse perdido, um menino ali arrumadinho, não deu 5 minutos, e alguém parou para perguntar se ele estava bem, se estava perdido e tal. Em várias metrópoles do planeta inteiro, o mesmo menino. Aí depois pegaram esse mesmo menino e colocaram ele com roupas rasgadas, sujas, como se fosse um morador de rua, e o mesmo menino lá no mesmo lugar. Passaram-se horas e ninguém perguntou nada. Ele se tornou invisível. Uma coisa... Invisível. Por que será, né? Isso é muito louco, né? E a gente é capaz de entrar nessa também. Todo mundo, né? Qualquer pessoa pode passar por isso. E quem falou sobre a banalidade do mal, eu não vi essa palestra da Anete, mas tem um trabalho de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que é uma filósofa judia que ela foi uma grande protagonista do julgamento de Nuremberg, porque ela, contrariando a comunidade judaica, ela tem até um filme, quem puder depois procura da biografia dela, é incrível o livro, tem uns livros dela aqui também, depois se quiser eu mostro para vocês, mas ela, quando ela teve contato com um carrasco nazista, ela olhou e falou, esse cara tá apertando o botão porque alguém mandou. Então o mal virou banal para ela, aquelas pessoas foram desumanizadas, então os judeus foram desumanizados. Tentamos agora desumanizar os chineses por conta dos hábitos alimentares deles. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais que a gente odeie aquela pessoa que adora alguma pessoa que a gente acha desprezível no campo político, Deus ama infinitamente essa pessoa também. Exatamente. Inclusive aquele político, aquele líder que você odeia. Deus ama infinitamente.
Isso não quer dizer que a gente vai concordar, que a gente não vai se posicionar quando precisa se posicionar. Só que a gente precisa ter muita cautela para a gente não entrar nessa onda de ódio. Porque essa outra reflexão nos traz a uma conclusão, Fábio e Babi, que a gente precisa levar Jesus para esses lugares. E se não fomos nós que tivermos a iniciativa de levar Jesus, levar a mensagem da doutrina espírita e a perspectiva da imortalidade da alma para esses ambientes, quem é que vai levar? Aí a gente entra lá, entra nesse regime do bando, que é muito parecido com o que acontece quando cai cai na linha amarela, se cair tombar um caminhão ali na linha amarela, depois do pedágio, a galera vai ficar ninguém vai pegar nada, né? Ninguém vai pegar nada, todo mundo educado, vai ajudar o motorista a coletar as coisas. Não, gente, quem vai pegar as coisas na linha amarela, ou na Cruz Cabugá, ou aqui em São Paulo, na 23 de maio, em qualquer lugar, quem vai pegar lá não são bandidos, são pessoas como nós, que por conta do movimento de multidão, acham que aquilo ali, aquela carga ali, é como se fossem, se a gente pensar em pessoas, é como se aquelas pessoas quando caíssem no chão, quando essas pessoas correlaciona que essas pessoas estão na internet, elas deixam de perder características humanas. E se discordar de mim, eu posso xingar. Não precisa ser inimigo mais. Basta ser diferente, que é desumanizado, e eu posso fazer isso. E por causa disso, nós temos a responsabilidade de levar Jesus para esses ambientes. De sermos o apóstolo dos gentios do mundo digital. Nós podemos fazer isso. Mas como é que nós vamos fazer isso se ainda estamos nos entendendo com o ambiente digital? E aqui a gente não fala só da casa espírita, a gente fala do nosso comportamento dentro das redes, que são redes laicas, qualquer rede social. Isso não quer dizer que nós não temos que nos expressar. A gente precisa aprender a se expressar, mas a gente precisa aprender outras coisas também. Porque, vê só, Fábio, você sabe melhor do que ninguém, vocês do Amigos da Luz, sabem melhor do que ninguém sobre isso. Porque qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é divulgar o Espiritismo. A nossa tarefa é divulgar, tarefa de quem está falando em divulgação nesse trabalho aqui, que quando a gente divulga o Espiritismo, a gente consola, a gente esclarece, a gente liberta, a gente aumenta a sabedoria. Mas, resumindo, divulgar o Espiritismo. As consequências do conhecimento do Espiritismo estão pouco no nosso controle, estão mais na transformação interna, porque o processo de instrução ele vem de fora para dentro, como diz Emmanuel, mas a educação, a reforma, ela vem de dentro para fora. Esse objetivo, que é divulgar o Espiritismo, é o mesmo objetivo que Kardec tinha. Só que o meio é dinâmico. O meio é mutável. De livros, nós passamos agora a ouvir audiobooks. Eu estou adorando ouvir audiobooks. Agora a Catarina também está adorando, viciou no audiobook, o tempo todo ouvindo audiobook. Palestras. Será que palestras não se transformaram em lives nesse momento e aí podem se transformar em TEDs, em outros formatos de divulgação de conteúdo pela fala também? Parece que sim. Parece que agora a gente pode chamar palestras de live. Eu tenho a impressão que quando nós estivermos de volta no Centro Espírita, vai ter gente dizer, hoje vai ter live do Jaime. Não, gente, é live mesmo, porque ele está aqui vivo, ao vivo. E, na verdade, é palestra, né? Então, esse modelo, podcast, TED, modelo de TED, audiobook, live, são todos modelos para desempenhar a nossa tarefa, que é divulgar o Espiritismo. E aí, o humor também é um formato para levar o conhecimento da doutrina espírita. Só que ainda é muito estranho para muitas pessoas, porque talvez muito provavelmente, isso aí Herculano Pires falava disso de uma forma brilhante, a gente ainda com as nossas concepções igrejistas, tanto das encarnações passadas, como do que a gente aprendeu por aqui, a gente tende a não compreender esses novos formatos, né, Fábio? Sim. Totalmente, e para algumas pessoas se torna infelizmente assustador, porque assim, as pessoas às vezes encontram na religião, e entendem o Espiritismo como uma religião, uma tábua de salvação no sentido de se esconder das próprias imperfeições. Então,
quando eu sou espírita, quando eu estou no centro e coloco a minha máscara de espírita, eu não vou admitir nada que possa ameaçar essa minha figura respeitável né, e muito bem ajustada e arrumadinha. Então o humor bagunça. O humor é uma coisa que vem para bagunçar. Mas é ótimo bagunçar, porque quando a gente bagunça é que a gente vê o que está quebrado, né? Aí é que a gente pode consertar, não é não? Então, sim, eu acho que a desconstrução, e é uma palavra da moda hoje, é preciso acontecer com a gente, é preciso a gente se desconstruir. O humor é uma excelente ferramenta para isso, mas assusta. Então, essa semana eu estava nesses meus estudos, as coisas que eu estava tentando organizar, eu estava olhando o meme. O meme é uma ferramenta de linguagem, uma ferramenta de comunicação que pode potencializar muita mensagem. A Carol do Meninas Espíritas faz isso de uma forma brilhante, faz isso de uma forma incrível. Ela usa o meme para divulgar a doutrina de uma forma maravilhosa. Eu adoro. Só que imagina você admitir, você sendo mais tradicional, eu vou colocar todos nós, admitirmos que o meme pode ser uma ferramenta de divulgação da doutrina espírita, de despertar, de consolar, de confortar. O meme, quando traz humor e traz essa linguagem, também ele faz a gente despertar para uma série de possibilidades, né? E tem muita gente estudando já esse poder do meme, é engraçado isso. Nossa, é um movimento global, porque é uma informação muito rápida, visual, imagética e muito forte fica, né? E a gente se apega a esse tipo de coisa, a antiga tirinha e tal. E imagina só se me chega uma mensagem de um Bezerra de Menezes, um espírito de escola e respeitado no movimento espírita, citando um meme, trazendo um meme. Seria muito interessante. É claro que assim, mas imediatamente taxado de mistificação, provavelmente. Ia falar que não era Bezerra. É verdade. É verdade. Mas por que não, né? Pode acontecer. Não, então, Jesus falava por parábolas, né? Parábolas também é esse caminho. É esse mesmo caminho, é usar uma imagem clara, cotidiana, fácil de entendimento para qualquer pessoa, não é ininteligível, não exige um vocabulário muito rebuscado, qualquer um pode entender, e você encontra os elementos da parábola que ele estava falando ali, na sua casa, na sua vida. O meme é isso, mostra a nossa vida, né? O nosso cotidiano. É verdade. Essa forma como a gente entende a comunicação e como a gente se conecta, você deve ter falado já bastante sobre isso, já deve ter falado em toda parte sobre isso. Mas uma coisa que é importante a gente falar, Fábio, e trazer, que é uma mensagem muito relevante para a gente levar para as casas espíritas. Eu tenho feito assim, muita participação nas casas para falar sobre isso. Como é que a gente vai usar a tecnologia agora dentro do centro espírita, dentro dos grupos espíritas. Hoje a educação só fala ensino híbrido, e já tem um tempo, né, por conta da pandemia. O ensino híbrido, que é aquele ensino que é presencial e online, que usa as duas possibilidades, ele já é uma discussão no campo pedagógico há alguns anos. Quando no documento, que é esse documento aí que eu acho que você não leu ainda, que está aí no teu WhatsApp, quando eu lancei o documento, uma das abordagens que no item 2 do documento que a gente fala é sobre como as reuniões se tornarão híbridas. Porque nós não vamos abandonar mais esse contato que nós estamos tendo aqui, por exemplo, ou as casas espíritas que estão fazendo reuniões dentro do Google Meet, ou do Zoom, ou de qualquer outra plataforma que está sendo usada para conectar pessoas. O uso das plataformas para conectar pessoas nesse momento de pandemia é muito importante, mas não foram poucas as vezes que alguns colegas que estão usando essa tecnologia ouviram das pessoas da instituição dizendo: eu quero que acabe logo para a gente voltar a não usar mais esse negócio. Eu falo: gente, para tudo, esse negócio vai continuar sendo usado, só que a gente vai valorizar ainda mais o contato humano. Então as reuniões presenciais vão continuar acontecendo e elas serão extremamente valorizadas, bem como os congressos. Eu estou doido para encontrar os meus amigos nos eventos, mas essa conexão que a gente aqueceu, que a gente levou para um outro patamar,
por meio digital, vai continuar acontecendo. E aí as instituições agora, quando forem estudar lá, fazer um estudo sobre filosofia espírita, o estudo do passe, elas vão ter um conteúdo programático presencial, mas ao mesmo tempo depois grupos de discussão, de leitura, ou alguma palestra extra, alguma coisa que vai acontecer no ambiente online, porque as pessoas já vão ter passado pelo período do bloqueio de utilização das plataformas para divulgar e estudar o espiritismo. Mesma coisa com teleatendimento. São dois níveis de aproximação. E, na verdade, até, não sei se foi Babi que comentou aqui agora que a tecnologia da Terra é uma cópia, né? Mas isso se fala muito, né? Uma cópia pálida do que seria a tecnologia do plano espiritual. E a gente já vive meio que assim, num encontro presencial, digamos assim, um outro meio virtual. Porque a gente, quando está acordado em vigília, a gente se encontra pessoalmente. Desdobrado, quando dorme, a gente se encontra de uma outra maneira, né? E se fala numa outra interface, digamos assim. Então existe muito, eu acho que talvez seja um treinamento mesmo, para o momento em que a gente já tenha desenvolvido a capacidade telepática, sei lá, enfim, o nosso pensamento já tenha alcançado uma liberdade tal que a gente possa se comunicar sem necessidade do Zoom, mas se reunir, mesmo que não estejamos fisicamente próximos, né? O espírito não tem barreiras para nada disso, a gente é que tem, porque a gente é muito atrasadinho, né? É verdade. Eu não sei se da outra vez a gente conversou sobre isso, mas há um tempo atrás, em 2017, eu estava lá no centro, Jussara Korngold, lá em Nova York, e aí eu tive na hora que eu estava falando lá pro pessoal, eu tive um insight. Eu falei, gente, na hora falando sobre redes sociais e o uso das redes sociais pelos espíritas. E aí, eu lembro que quando a gente estudou a doutrina espírita, lá nos anos 80, no início dos anos 90, vou até colocar os anos 90, até metade dos anos 90, e quando a gente lia que aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que os espíritos dizem que como os espíritos se conectam na erraticidade, Kardec pergunta, como eles se conectam no plano espiritual? E aí os espíritos respondem, por meio do pensamento. E aí quando eu refletia sobre isso, eu ficava, não, tá bom, então eu tô aqui, eu tenho um ente querido em Júpiter, tenho outro que está aqui na Terra, num plano muito superior ao meu, tem gente que está em outro lugar completamente diferente, ou em outra colônia espiritual, em outro lugar. Como eu estou conectado a essas pessoas se eu não estou perto delas, se eu não convivo com elas? E eu ficava matutando, mas peraí, eu fico pensando na pessoa o tempo todo, peraí, como é que é isso? E aí caiu a ficha para mim. Eu falei, gente, eu estou conectado com todas essas pessoas no Face Luz, por exemplo, estou contigo. Eu não estou pensando no Fábio o tempo todo. Eu não estou pensando, hoje eu vou almoçar, eu queria que o Fábio estivesse aqui almoçando comigo e agora eu vou pegar esse livro. O Fábio não. Mas estamos conectados. Sim. A qualquer momento eu posso entrar lá e dar uma curtidinha, como eu dei uma curtidinha lá, em alguma coisa que você colocou no Face Luz. Por quê? Porque eu lembrei de você, eu me conectei, eu me conectei com você. Então, as redes sociais, elas foram criadas originalmente com o propósito de conectar e aproximar as pessoas. Por isso que é tão difícil a gente estar falando hoje que a rede social é um ambiente de ódio, de intolerância, de desumanização também, porque as redes sociais foram criadas para amorzinho, para arrumar um crush. Muita gente casou, arrumou paquera, desenrolou gente lá dentro, se conectou com amigos que não via há muito tempo, se conectou também com amigos que não via há muito tempo e não queria se conectar. Quem nunca teve lá no Facebook, entrou alguém lá e pediu, aí você vai excluir o pedido de amizade e pede de novo, porque aquela tua ex-namorada lá de quando você tinha 13 anos de idade, você não quer mais falar com ela, mas ela quer falar com você, quer saber. Todo mundo passou por isso. Então, a gente tem possibilidade de conexões por meio da rede social. Depois se transformou em outra coisa. Hoje em dia, conecta pessoas, mas o principal objetivo hoje é efetivamente nos conhecer. Não é novidade para ninguém que as redes sociais, hoje em dia, das gigantes digitais, têm por objetivo nos estudar milimetricamente para poder rentabilizar. Eles vivem disso, é o negócio deles. Sim. Não tem nada de
mal ou demoníaco nisso. E tem uma outra coisa, que isso ficou muito forte no Instagram, por exemplo, que é o rio do Narciso, né? Aquele reflexo do Narciso. Você cria uma identidade, algumas pessoas, muitas pessoas, que nem é real, né? Que simula uma vida, às vezes, sempre feliz, alegre e viajando com taças, não sei o quê. E a vida da pessoa não é nada disso. Gente. É só uma propaganda. É uma existência, né, completamente ilusória, mas é prazer para algumas pessoas, né? Mas fez um bem pra gente também, sabe por quê, Fábio? A pandemia nesse caso. Porque era tanta gente para postar prato bonito, de comida bonita. E agora o povo parou de postar o que come em casa. Quase não tem foto mais de comida, né? O povo não coloca. Era cada comida bonita, cada vontade de comer que dava. E, brincadeiras à parte, a gente tem, como educadores e como pessoas que estão ligados ao movimento da juventude também, tem uma grande preocupação com o movimento de comparação. Porque hoje em dia a gente usa filtros. As redes sociais, para as redes sociais cabem filtros, cabem as makes. É o que o Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano que eu adoro, ele fala que é a sociedade da transparência, da hiperexposição. E nessa hiperexposição que ela é necessária para cada um de nós precisamos o tempo todo nos colocarmos à vista. Então, as coisas que nascem com esse objetivo, como se você está comendo e você posta o prato, você nem precisa comer aquele prato, porque efetivamente o teu objetivo era só mostrar. Estava uma vez com familiares perto... Eu acabo comendo. Eu como mesmo, né? Posso mostrar, mas eu vou ter que comer no final das contas. Eu duvido dar tempo de você postar. Eu não dou tempo de postar, não, cara. A Catarina começa a bater foto, eu já começo. Não, peraí, que eu já tô comendo. Porque essa questão do movimento do V é muito curioso. A gente transforma todas as coisas que existem em produto. E aí a gente acaba que transforma a nossa imagem também no produto, e esse produto precisa de um filtro, precisa de uma composição para poder aparecer, porque na verdade o que a gente quer? A gente quer que seja muito curtido, compartilhado, que seja admirado, tudo vira efetivamente o produto. Isso é muito ruim, porque isso gera um outro tipo de escravidão, que é a escravidão ligada ao desempenho, que é, essa minha foto aqui. Tem gente, Fábio, eu tenho um colega que ela hoje é até uma pessoa que, ela mora no Rio, ela é até uma pessoa que hoje faz um trabalho muito bacana como psicóloga e etc, ela conforta muita gente, trabalha com o empoderamento feminino, mas ela passou anos usando o Instagram dela só fazendo fotos assim mais ousadas. E aí ela estava um dia conversando comigo, falando assim: Jaime, quando caía o número de curtida, porque eu botava um livro, eu colocava mais roupa e tal, curtia, então eu começava a ficar adoecido, eu tinha que fazer uma coisa assim mais... uma foto, eu botava lá uma frase da Clarice Lispector, mas botava uma foto de biquíni, para poder todo mundo, para poder aumentar de novo. E ela se viu escrava disso. Não, e ela contou, né? Parece engraçado, mas ela se viu escrava disso. Ela estava me contando, desabafando, que ela se viu escrava disso, conseguiu se libertar a muito custo, e depois começou a fazer um trabalho de extrema relevância. Ela tem quase 1 milhão de seguidores. Ela é muito grande nas redes sociais. E conseguiu mudar. Saiu lá da roupa de praia, das roupas de ginástica, que faz parte da nossa vida, mas nossa vida não é só isso, para passar conteúdo, empoderamento feminino. É muito bonito esse movimento. Sim, eu não boto muito foto de biquíni, não, mas eu vou passar a botar pelo menos uma vez por mês. Pra ver se melhora, né? Pra ver se melhora, né? Eu acho que se eu fizesse um negócio desse, o pessoal ia dar um follow. Comigo também. Comigo também. Oi, Babi. Não tem jeito. Hoje não é mais foto de comida. Hoje é produção, rendimento, capacidade. Agora na pandemia, eu estou lendo 3 livros por dia, gravo 50 vídeos por semana, e estou fazendo tal coisa, já estudei, já fiz faculdade, fiz um monte de coisa só nessa primeira semana da pandemia. Estou em casa, estou produzindo, rendendo, aprendendo, estudando, cuido de filho da casa, faço a janta, tomo banho e consigo dormir. 24 horas. Nossa, e é uma comparação, é uma correria que... E aí você olha para a pessoa...
Oh, meu Deus, como eu sou à toa. A sensação é que a gente é muito à toa, porque a gente não consegue nem entender do que a pessoa está falando. E aí todo mundo, essa comparação e essa hiperexposição ficou ainda maior, e você precisa estar todo dia com conteúdo novo, com assunto novo, e falar, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz, amanhã eu vou fazer mais tantas coisas, a agenda da semana é essa aqui, e faça exercício. Ai, gente, isso que o Fabi tá falando, é tão bom, eu posso falar sobre isso? Claro, deixa eu só antes de você seguir, não, melhor você falar para não perder o link com o que ela falou, depois eu vou colocar. Não, pode falar, pode, eu volto. Não, é porque eu me lembrei de uma coisa agora. A gente está falando dos benefícios inclusive a gente já passou bem da hora, mas é porque os benefícios da tecnologia são muito bons para a gente divulgar o espiritismo, para a gente se conectar agora durante a pandemia, depois da pandemia, a Casa Espírita vai poder fazer uso disso como mais uma maneira de se conectar com as pessoas, não só com as reuniões presenciais. Mas a gente não pode deixar de lembrar que tem muita gente ainda no Brasil, por exemplo, que não tem acesso à internet, a esse tipo de tecnologia. Você vê que agora, durante a pandemia, muita gente não ia conseguir fazer o Enem se o Enem fosse à distância, porque não tem a conexão com a internet, não paga a internet, ou não tem o computador ou o dispositivo para isso. Para estudar online, né? Então, quer dizer, uma coisa que a gente também deve lutar para que aconteça é a universalidade, né? Não sei se essa é a palavra, mas que a tecnologia chegue para todo mundo mesmo, para que a gente possa alcançar... É inclusão digital. Isso é a palavra, isso, inclusão digital. Gente, que bonito que vocês estão falando, gente. É muito serviço. São duas coisas. A primeira coisa, Fábio, que vocês estão falando, e vou pegar logo o que você está falando, aqui em São Paulo tem um movimento chamado Abra Gaveta. Abra Gaveta. Uma das coisas que me aborreceu um pouco até com o Instagram foi isso. Fiz um post lá no Instagram desse Abra Gaveta, desse projeto. E o projeto é mais ou menos o seguinte: gaveta não aprende. Abra sua gaveta e veja se não tem um celular, um computador usado, um celular antigo, alguma coisa que você não usa mais, você não vendeu o que está ali, ou que você não usa tanto, e que a gente pode levar para uma escola pública, para uma criança ter inclusão digital, para ela poder estudar. E aí esse movimento é um movimento grande que foi feito aqui. Eles vêm retirar em casa, porque aqui a Catarina deu um notebook dela, ela ganhou no evento esses eventos assim sofisticadão, dando um notebook para ela. Eu já tenho um notebook, ela doou o notebook dela, e o cara veio aqui pegar a ONG. Esse notebook está indo para uma instituição, para uma escola pública, para uma criança estudar. Então, esse movimento do Abra Gaveta faz isso. Para a gente falar em casa espírita, quando a gente fala em inclusão digital, a gente sabe, a tecnologia ela não chega para todo mundo. Assim como a água não chega para todo mundo. Estamos passando agora por um movimento para tentar levar saneamento básico para as pessoas, gente. Tem muita gente. Vergonha. Saiu um estudo essa semana que... Olha que conclusão maravilhosa, que não precisava muito para saber disso, tá? Crianças que não têm banheiro têm uma tendência maior a ter notas mais baixas no Enem. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu não tenho banheiro, então não tem uma série de coisas de acesso. Então a gente precisa fazer isso. E aí a gente precisa se movimentar para fazer essa inclusão como sociedade constituída, a classe média, o governo, etc. No caso da Casa Espírita, isso é um movimento que as facilitadoras, federativas, centros maiores, espíritas como um todo também precisam fazer, que é ajudar as casas que têm um pouco mais de fragilidade de infraestrutura a se beneficiarem também da tecnologia. Isso é um movimento que eu acredito que vai acontecer, é muito natural, mas eu acho importante a gente falar sobre isso também, sabe, Fábio? Claro. Você imagina se chega um ET aqui, como é que a gente vai explicar? Aliás, isso dá um vídeo bom, Fábio, vamos guardar isso. Um ET chega, mas vocês já chegaram na Lua? Já chegamos na Lua. E tem gente que ainda não tem saneamento básico? Como é que você explica uma coisa dessa? Como é que você colocou o homem, meu Deus, na Lua, é longe, um satélite, né? E a gente já discute levar alguém em Marte, sei lá, e não consegue levar um cano, uma pessoa, gente, aqui no sertão, aqui no interior. Não é fácil. Absurdo. Não é fácil. Mas eu acho que... É por isso que gente, com todo respeito a todo mundo, com essa teoria da data limite e tal, com todo respeito a essas pessoas, enfim, a todo esse movimento.
Eu acho um pouco provável, porque eu acho que se reunissem espíritos daquela monta, daquela capacidade para falar alguma coisa sobre a Terra, eu acho que seria mais sobre isso, entendeu? Do que sobre gente não tem saneamento básico, estão preocupados que vai ter a guerra, não sei do que, a guerra interestelar, vai ter... Não vai, gente, não tem força para as pessoas, entendeu? Eu acho. É complicado, gente. E aí, Fábio, eu só queria comentar um pouco o que a Babi falou, que é tão profundo que ela falou, porque o próprio Churran, ele fala bastante sobre isso no livro chamado A Sociedade do Cansaço, que, na verdade, ele não fala sobre isso, ele fala uma coisa e aí eu explodi isso para trazer para nossa realidade, né? Porque a gente tem que ler também, interpretar, e a gente também buscar trazer isso para a nossa vida. E aí, quando a gente fala na hiperexposição, quando a gente fala que a sociedade mudou de uma sociedade a sociedade do controle, ele que fala isso, a sociedade do controle para a sociedade do desempenho, quer dizer o seguinte: quando você usa o filtro, quando você fizer essa foto aí que você prometeu para todo mundo, e todo mundo viu ao vivo de biquíni, quando você fizer essa foto que vai para dar mais like, quando a gente faz coisas para desempenhar, para poder performar, para poder ser visto e etc., é porque nós estamos ansiando por essa visibilidade, por um resultado dessa hiperexposição. Só que não tem filtro para a alma. Não dá para entrar no Instagram, não dá para entrar no Face, não dá para entrar em qualquer lugar e criar um filtro para a nossa alma. Então, como nós temos a mania de transformar tudo em produto de consumo para ser olhado, desejado ou para ser visto como bacana, como é que a gente faz para colocar um filtro na alma? E aí, o próprio Cristo tem uma solução para isso. Ele nos deixou uma lição. É que ela não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Porque às vezes, para mostrar, para colocar esse filtro na alma, transformando a nossa rotina, transformando o nosso processo de espiritualização, de reforma íntima, em um produto para ser visto também, a caridade, a gente vai para lugares de visibilidade para mostrar o que estamos fazendo, para que o outro olhe e fale: olha, que filtro lindo, essa alma é bonita porque ela está fazendo bem, ela está lendo muito, ela está consumindo conteúdos bons, ela só vê lives maravilhosas, então essa pessoa é boa. A gente tem que escapar dessa tentação do desempenho, de pensar que as pessoas precisam ver esse processo de reforma que a gente está fazendo, ver essa nossa beleza interna, porque esse filtro não vai funcionar. O filtro da alma só traz um processo de confusão para o nosso próprio processo de desenvolvimento, de reforma íntima, de evolução espiritual. Então, vamos ter muito cuidado com isso. O que a Babi falou é muito sério. A gente, às vezes, se perde, não sabe mais o que mostrar, não sabe mais como fazer as coisas funcionarem, e traz essa questão do tentativa do filtro da alma por meio da caridade, a exposição do bem das atividades redentoras. Gente, isso é muito bom. Eu até anotei aqui, porque dá mais um vídeo. Eu já tenho aqui o papo com o ET para explicar o negócio do esgoto e filtro para alma. Isso é muito bom. O ET vai gostar. Bom, ET, ensina um filtrozinho para alma aí. Né? Maravilhoso. Ô, meu irmão, a gente já avançou muito da hora. Eu peço até desculpa, pessoal, que trouxe as questões, mas a gente não vai ter tempo. Eu não posso prender aqui o pessoal, o Jaime, mais tempo. Tá, mas pede o Jaime aí pra colocar lá no Facebook. Então, o Fabinho sugeriu, Jaime, eu não sei se isso já está público, mas se você pode disponibilizar lá no Facebook o documento sobre a tecnologia na Casa Espírita, as suas propostas para o pessoal ler também. Assim que acabar, eu já coloco lá. Aquele também que está aí no WhatsApp, né? A Babi também não recebeu. Babi, você baixa lá no Face Luz. Eu te mando mais e-mail. Não falo primeiro, que meio é coisa do passado. Tá? Brincadeira, gente. Gente, então, pro pessoal todo que deixou as perguntas... Coloca no Face Luz as perguntas. Bota lá, obrigado pela participação. Bota lá as perguntas, a gente vê se consegue respondendo, Jaime, a gente vai vendo se dá tempo.
E, meu irmão, é sempre bom demais ter você com a gente. Que maravilha. Essa maneira que você enxerga as coisas é uma maneira tão arejada, assim, e nos traz muita vontade de trabalhar, sabe? É muito legal essa energia, essa sua energia e desse povo que te acompanha, porque é uma turma maravilhosa que a gente sente daqui de longe, né não, Babi? Vem cá, me ajuda aqui, porque a gente tem que agradecer esse homem. É bom demais, né, Babi? Muito bom, muito bom. E é muito gostoso, porque o assunto vai desenrolando, a gente vê 9h30. Pois é, ó, hashtag volta Jaime, tá todo mundo louco já. A hashtag já tá aí, porque tem que continuar, a gente já pega do fio da meada e já continua. É, e é maravilhoso. Gente, é muito bom estar com vocês. Maravilhoso. Eu queria te convidar, Jaime, se você não se importar, para fazer a nossa prece de encerramento, a gente agradecer e em seguida a gente se despede de novo. Porque a gente se despede muito toda hora. A gente fica se despedindo toda hora. É demais, né? É. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, amigos espirituais que nos acompanham, que estão atentos ao nosso movimento de transformação individual, coletivo, que estão atentos a cada passo nosso. Pedimos as bênçãos, a inspiração, agora os nossos ares se transformaram também em múltiplas e múltiplas instituições, onde podemos vivenciar, Senhor, os Teus ensinamentos, buscar por meio da Tua palavra e do Teu exemplo, encontrar a força necessária para vencermos os males que ainda nos acompanham dentro de nós por tantos anos, mas também aquelas dificuldades que porventura apareçam no nosso dia a dia, na nossa rotina, entraves para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Dai-nos bom ânimo, Senhor, para continuar o trabalho na persistência, quando as forças já aparecerem no horizonte, aparecerem, desaparecerem, como que por um impulso, quando o tédio nos visitar e duvidarmos do alcance do nosso trabalho, e tenhamos a inspiração de uma única pessoa, de um único indivíduo que teve a sua vida transformada por meio da nossa ação. Sendo assim, Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse canal de luz maravilhoso, com essas pessoas tão especiais, a Babi, o Fábio, todos que fazem os Amigos da Luz e todos aqueles que estão todos os dias aqui acompanhando essas lives que são maravilhosas, que nos trazem, nos enchem de alegria e de esperança no mundo melhor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, mestre. Ah, meu irmão. Que alegria. Maravilhoso. Eu tive que corrigir no iniciozinho, lá na tela da prece, que aconteceu, no quadradinho que tinha que estar a Babi interpretando sua prece, estava você. Tive que consertar. Um olho fazendo a prece, o outro consertando. Teve tudo nessa live hoje. Mas não é? Ô, Jaime, você está sabendo que vai ter o Facelu, vai ter o Arte Uni, 8 e 9 de agosto. Nós vamos estar juntinhos aqui, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, com vários artistas espíritas participando pra gente conversar, brincar. Vai ter, eu vou vir de chacrinha, eu quero fazer umas brincadeiras, jogar uns bacalhau pro povo, uns bacalhau fluídico, vou jogar, a gente vai fazer uma brincadeira de, como se fosse um show de auditório, né, daqueles anos 80. Inspirado em shows de auditório. Isso, vamos ter o peão da casa própria, vai ter tudo.
A conta dos desesperados. Bota Do no livro desespero. próprio. Faz o peão do livro próprio. Pega uma Peão. editora dessa aí, chama pra fazer um peão Boa. do livro próprio, a sortear. Boa ideia mesmo, tá aí. Tá aí uma É? boa ideia. É uma boa ideia. A gente vai brincar aqui com essa linguagem, mas essa live é pra gente apresentar pro público uma coletânea de grandes artistas que tem por aí. A gente às vezes pergunta, mas quem é essa banda? Que música é essa e tal? Tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso. É claro que nessa primeira edição do Arte Uni a gente não vai conseguir estar com todos os artistas, são muitos. A gente está conseguindo ainda fechar ali a grade, mas a gente vai ter grandes artistas, transmissão em várias plataformas, vários canais, rádio, TV. Todo mundo vai passar, vai ser muito legal. A Claudiane tá perguntando se vai ser um encontro de jovens. Ué, é jovem sim, Jovem. porque somos todos jovens. Jovens. Todo mundo é jovem. Como é que é o que Chacrinha falava? Sobre Vai jovens. pro trono ou não vai? Vai pro trono, vai! É verdade. E vai ser bom demais em agosto. Tá, Isso. fala aí só o Instagram do evento. O Instagram do evento, eu não preparei a cartela aqui. @aarteune. Tudo junto. @aarteune. E aí tem o perfil lá no Instagram, se você quiser acompanhar. Mas a gente já vai fazer as divulgações, todas vão sair. Várias coisas vocês vão saber. Lá no Faciluz também. Jaime Ribeiro, Tô curioso. beijo pra você, meu querido. Muito obrigado por esse papo. Desculpa a confusão tecnológica, a Tecnoconfusion da nossa live. Fusion. É, A galera eu quero é muito acabar Twitter. com esse monopólio do StreamYard, que está monopolizando todos os... Mas o StreamYard é ótimo, a plataforma... Power Mas to the people. a gente partiu para essa outra, porque no StreamYard a gente não tem domínio sobre o áudio. O áudio é complicado no StreamYard. E a gente, como vai fazer uma live musical... E nessa plataforma a gente tem domínio de nada, né? Era pra gente ter o domínio de tudo, mas de fato... A minha mãe tá mandando... Minha mãe tá mandando beijo aí, gente. Manda um beijo pra Ô, minha meu mãe, Deus, gente. beijo! Clélia, olha aí. Dona Clélia, Clélia Dona Moraes. Clélia? É a Dona Clélia? Clélia, Clélia, quando Clélia você for a Moraes. Recife, viu, Fábio? Você tem que almoçar lá na casa dela, não vai escapar, não. Opa, mas com Você certeza. também, Babi. Mas, rapaz, Vai, se vai. me chamar... Olha, eu sou muito amiga, eu amo as pessoas que me alimentam. É por isso que o Joaquim faz pão pra mim todo dia. Vixe, Maria. Maravilha. Dona Clélia, um beijo pra você. Obrigado por trazer esse mundo, essa figurinha maravilhosa do nosso lado, esse companheiro incrível. Meu irmão, beijo pra você. E a Beijo, todos gente. vocês, nos vemos amanhã, mais uma vez, às 8 horas. Babi, muito obrigado por essas suas mãos mágicas. Comunicadoras mãos dessa Babi. 8 horas amanhã estaremos aqui com quem? Ninguém. Você. Comigo e Babi. Tem convidado Nobody. amanhã. Não Vamos vai, a... mas assim, é A porque- Maria quebra o galho, então ela quebra o galho. Beijo, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Farewell. So long.